Eu acho que eu amadureci mais. Eu acho que eu aprendi muito falando do fisiculturismo, falando do esporte. Eu também aprendi muito sobre a vida. Que para mim é um esporte que muda, que molda, na verdade, o caráter da pessoa, entendeu? Porque você tem que aprender muito sobre você mesmo para poder lidar com essa rotina, com esse psicológico, com tudo que gira ao redor, que pode te favorecer ou não em ser atleta ou seguir no seu objetivo. Da dor, eu extraí todo o meu fortalecimento para poder seguir em frente, né? Para quem está conhecendo a minha história agora, pode parecer repetitivo para algumas pessoas, mas eu sempre vou citar quando eu perdi meus pais. Em 2006, eu perdi meu pai, teve AVC, ficou paralisado na cama, então ele dependia de mim para poder fazer as necessidades, se manter vivo ainda. Ele ficou vegetando numa cama durante alguns meses. Minha mãe já tinha o braço paralisado de um AVC, então ela não podia cuidar, idosa. E quem tinha que fazer tudo era eu. Então, eu era o cara que cozinhava, eu era o cara que ia no mercado, eu era o cara que dava 12 aulas por dia de personal, eu era o cara que fazia uma faculdade, ainda tinha que ser o atleta, comer de 3 em 3 horas e treinar como eu treino até hoje. Então, de repente, por trás de um vídeo de treino, ninguém sabe qual é o bastidor daquilo ali que aquela pessoa está fazendo. Às vezes você vê um cara fazendo uma cesta, você não sabe o que levou, o que passou por trás até aquela cesta cair e ser bonita. Um jogo de basquete, talvez. Por isso que eu falo, todo atleta vai passar por problema. A diferença de o atleta se tornar um marco é o que ele vai fazer com esse problema. Um dia, falaram que não ia dar em nada essa porra. Eu ouvi isso. Não vai dar em nada isso daí. Nada. Nada. Você nunca vai viver disso. Nunca. Não existe caminho fácil, né? Mas o caminho que qualquer pessoa tem que percorrer para ser tanto um bom atleta e mais ainda um profissional, eu acho que é a verdade com ele mesmo, antes de qualquer coisa. Porque ele tem que estar certo do que ele quer. Ele estando certo do que ele quer, ele vai estar focado, ele vai estar determinado, ele vai ter disciplina, ele vai ter tudo. Se ele não tiver certo, ele nunca vai ser 100% ele. Essa que é a diferença. Pra mim, cara, a verdadeira essência do bodybuilding old school é o significado de você fazer aquilo com verdade. É de você fazer como os melhores fizeram na época, e numa época que não tinha holofote. Literalmente viver por aquilo. Eu acho que todo ser humano ele tem algo por que viver. E você viver na sua essência, voltada em alguma coisa, é você personificar aquilo através das suas atitudes, através do seu ato. Por isso que eu falo, eu não pratico bodybuilding, eu sou o bodybuilder. Não o bodybuilder atleta, o bodybuilder em constância, em esporte, sou eu. Porque eu respiro, eu vivo e eu sou isso. Eu já pensei nisso várias vezes. Se eu tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar e falar comigo mesmo. Vira e mexe, eu vejo uns filmes, eu penso nesse negócio. Cara, eu acho que vai ficar, não sei se vai ficar clichê, mas eu falo assim, vem cá, garoto. Acho que eu ia me esconder, sabe? Botar uma máscara assim, cheia, e quero falar contigo uma parada. Continua. Aí ia ficar assim, mas continuar o quê? Só continua. Que a vida vai te presentear. Só não mude as suas atitudes. Até as erradas. Porque elas vão te fazer aprender e ensinar os outros. O que de repente não se deve fazer também. Porque com o erro a gente aprende muito. Então se fala assim, Jolan, você queria tirar alguma coisa? Não queria trocar nada. Eu queria fazer tudo igual, repetir todos os acertos e todos os erros. Porque eu aprendi com cada um deles a ser quem eu sou hoje. O interessante não é só o que se faz, é como se faz. E em quais circunstâncias você faz.
Por isso que eu digo, a vida de um atleta de fisiculturismo de verdade, raiz, é igual a vida de um guerreiro. Ele sai e não sabe se ele volta. Só que ele vai com um propósito, ele vai certo. Eu saio de casa certo há 26 anos da minha vida. Certo do que eu vou fazer o meu melhor, independente do que aconteça. Independente do clima, independente do ambiente, independente do dinheiro, independente de qualquer coisa. Porque eu aprendi que se você for esperar a vida tá perfeita para você fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Nada. E estando nessa caminhada, com o Lu principalmente, o que eu considero fazendo parte da minha caminhada, embora a gente esteja muito longe hoje. Porque esses anos juntos foram muito sólidos e são eternos. Então, eu falei uma vez, sozinho a vida toda, porque é um sentimento solitário quando você está embaixo do peso. Porque você tem a sensação que ninguém pode te salvar. Mas o que eu também aprendi é que quando você abraça o espírito da coisa e o espírito daqueles que estão com você, você nunca deixa de estar só. Por isso que várias vezes treinando eu escuto a voz dele no meu ouvido. E hoje parecia que era só mais um dia de treino. Porque do mesmo jeito que ele falou, eu escutei ontem, eu escutei anteontem, eu escutei ano passado, eu escutei ano retrasado, eu escutei em Phoenix, eu escutei em Vegas, eu escutei na Áustria, eu escutei em Dubai, eu escutei a voz dele. Porque eu falei, eu vim pra cá pra somar. Se eu soubesse que eu não pudesse somar em nada, eu nem ia me meter. Porque eu sei que o quanto isso é sério, o quanto isso é valioso, né? Até porque é a Fórmula 1. Não tem pra onde ir mais. É que nem eu falo assim, não tem outro. O Olímpia, acabou. Tipo, não existe outro. Então, pra mim tá sendo uma honra participar disso daí. E ver esse processo todo de perto. Né? Tá acompanhando aqui dia a dia, pose a pose, passar horas aqui, não só no treino, mas também falando sobre o treino, falando sobre pose, sobre o dia a dia, sobre dieta, sobre alimentação. É viver o processo. Por isso que eu falo, e o campeonato é isso. O campeonato é você viver o processo. De repente, assim, eu falo até por mim. Se falar assim, Jolan, você queria dormir e acordar pronto? Não, eu não queria. Eu queria passar por tudo isso daqui. Eu quero viver cada momento disso aqui. Porque isso aqui que faz a gente amadurecer, que faz a gente modificar, ser mais pessoa, sabe? Mudar de fato. Né? Ontem mesmo eu tava vendo, fui dormir, sei lá que horas, vendo a entrevista do Ronnie Coleman. Que nem teve uma hora que eu parei e pensei assim, eu falei, cara, eu tô há 24 anos fazendo a mesma coisa todo dia. Eu paro em casa, eu fico vendo o Ronnie Coleman, fico vendo entrevista, fico vendo treino. Eu venho pra cá, boto televisão ali pra ficar vendo treino. A gente fala sobre treino, treina. Eu falo assim, meu irmão, é muita loucura. Aí tipo, a gente respira isso daqui todo dia. Então, vem pra cá, aí tá aqui, tá o Johan treinando, tá dando um treino. Rafa. É muito louco, cara. Só quem vive sabe mesmo, entendeu? Por isso que eu digo, você é isso. Você não pratica, a gente é. Porque estar tem essa questão também. Não, eu estou. Não, nós somos. É diferente, porque a gente não se vê fazendo outra coisa. Então é diferente de você estar fazendo algo, de você ser algo. E nós somos isso. Por isso que às vezes falam, sai um pouco da internet, porque nem todo mundo compreende o sentimento. Sentimento para quem sente. Então, quem não sente, não consegue compreender, não consegue se identificar, não consegue se conectar com um processo. Acho que por isso que eu e o Rafa se conectou, porque num treino a gente viu o sentimento. E aí ele fez o convite e na hora, sem hesitar, eu falei, não, eu tô lá, porque eu tinha todos os motivos para não aceitar o desafio, porque é um cara open, é um cara mais novo, tá com todo o gás, todo o vapor. Eu já 42 anos, já não tô no meu auge, né? Tô no meu auge de cabeça, mas não físico. Um bíceps lesionado, sem competir há muito tempo, problema no estômago. Eu falei assim, não, meu irmão, eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance de estar do lado de um cara que vai pro melhor campeonato do mundo
E se ele me quer do lado, é porque algo eu tenho a oferecer. Então, tudo que eu tiver de positivo para doar para ele, eu assim farei. E repito, senão eu não estava aqui 8 horas da manhã. Eu fui dormir às 3, mais ou menos, né? E ontem saí daqui ainda passando mal, o estômago. Fiz uma refeição depois do treino de ontem. Ontem o treino foi muito bom também, como todos os dias são. Mas não é por causa disso que eu vou me dar uma desculpa e falar assim, não, eu não vou lá treinar com um cara que vai pro Mr. Olímpia, que tá fazendo uma puta dieta, uma preparação do caralho, e eu fiz uma refeição. Foda-se. Porque é aquilo, só tem uma chance. Então, meu irmão, só se vive uma vez. Então eu quero passar por essa vida aqui e falar assim, cara, eu fiz tudo que eu pude. Eu acompanhei, eu somei, eu agreguei, eu me emocionei, eu vivi. E eu vivo isso todos os dias muito intensamente. Por isso que quando a gente fala de se emociona às vezes de algumas coisas, porque existe algo além do só praticar a musculação, tomar algumas coisas e subir no palco.